Fala, turma! Chegamos no final do nosso conteúdo sobre a transição da velha para a nova ordem mundial, né? Falamos sobre o contexto da Guerra Fria, falamos sobre a globalização e falamos na última aula sobre a questão, né, da extensão dos blocos econômicos e a difusão, né, do cenário internacional, né, as medidas transnacionais, as relações transnacionais que se intensificaram, né, nesse contexto de globalização e tudo muito pautado, né, na extensão também do capitalismo, tá? Então, a nossa aula de hoje é, na verdade, uma revisão pautada em exercícios, né, para vocês entenderem melhor como determinados assuntos podem aparecer em questões para vocês, perfeito? Então, vamos lá falar sobre esse novo mundo, né, contemporâneo, baseado principalmente pelo avanço do capitalismo e o avanço das novas tecnologias, tá? Então, relembrando, mais uma vez, tá? O que é a velha ordem mundial? É o período da Guerra Fria, tá? Como é que se deu esse contexto da Guerra Fria? A gente teve o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, tá? Então, as potências, né, dos aliados se reuniram para debater como seria, então, esse novo mundo pós uma guerra, né, que gerou aí muitas consequências negativas sociais, econômicas, mas também por questões territoriais, né? E a gente viu que houve uma difusão, né, dos Estados Unidos muito da visão do capitalismo, né, que já existia já há muitos anos, né, há séculos, né, a gente sabe, existem várias fases do capitalismo, mas nesse momento a gente passa a dar uma atenção para o processo industrial se modelando para novas tecnologias, né, um avanço, né, de uma corrida de muitas tecnologias sendo construídas nesse período, tá? Então, a gente tem de um lado essa zona de influência dos Estados Unidos, né, com o avanço das ideias capitalistas, e do outro lado, né, nos aliados, que a União Soviética acabou entrando para ajudar, né, a galera lá na guerra, o socialismo foi a principal bandeira, né, que é o ideal político dessas repúblicas socialistas, né. Então, nesse período, a gente fica conhecido, né, como a Guerra Fria por um momento de bipolaridade, tá certo? Então você tinha essas duas potências tentando reorganizar o mundo pós-Segunda Guerra, tá? E a forma deles, né, de fazer isso era disseminando seus ideais e conquistando uma hegemonia política, econômica no mundo. Perfeito? Tranquilo? Então, show de bola. Então a Guerra Fria, ela tem esse nome porque não houve a guerra direta, enfim, isso a gente já estudou, vocês sabem muito bem disso. Então, o que acontece com o fim desse período da Guerra Fria para a transição de uma nova ordem mundial para um mundo contemporâneo mais modernizado, mais globalizado? Pois bem, historicamente, falando da Guerra Fria, a gente vai ter a queda, né, da União Soviética, né, o fim da União Soviética, né, por conta de uma má administração, né, do funcionamento mesmo do socialismo no mundo que estava cada vez mais se tornando, aos poucos, né, globalizado. E nos ideais socialistas, né, você não tem uma abertura muito grande, né, da economia, da internacionalização. Então, isso acabou, de certa forma, segurando e retraindo cada vez mais a economia das repúblicas socialistas soviéticas, tá certo? Pois bem, então, a gente viu lá nas nossas aulas com mais detalhes como se deu essa difusão, né, essa queda, esse declínio, né, da União Soviética. E aí a gente tem, em 1989, um marco histórico, que é a queda do Muro de Berlim, que foi dividida, né, entre os Estados Unidos, que seria uma influência capitalista, e a União Soviética, que seria a influência soviética, socialista, né? E o marco, né, da queda desse muro demonstra cada vez mais, né, o próximo fim da decadência dessa República Socialista Soviética, tá? Então, o fim da União Soviética vai acontecer legalmente em 1991 com os movimentos separatistas, né, e futuramente com a construção, né, da Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, que a gente já estudou isso lá atrás, tá? Mas, no contexto internacional, nós não temos mais, então, com a queda da União Soviética, esse mundo bipolar. Nós passamos a ter, na verdade, um mundo multipolar, a multipolaridade. Por quê, Mayara? Se a União Soviética perdeu, então os Estados Unidos ganhou. Então nós temos um mundo hegemônico. Sim, de fato, até hoje, né, nós vamos ter uma grande influência, né, dos Estados Unidos no mundo atual. Mas, com relação aos avanços da globalização, né, que é o que a gente viu aí nas nossas aulas,
Com o avanço da globalização, a gente teve alguns processos, né, de internacionalização, né? Um processo de mercadorias sendo cada vez mais transportadas, empresas multinacionais se deslocando das suas áreas originárias, né, indo em expansão para os estados e os países, né, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então a gente começa a ter uma mudança no cenário internacional associado à queda da União Soviética, perfeito? Então, com essa questão da globalização, o mundo se torna cada vez mais global, mais integrado, né, nas relações econômicas, políticas, culturais, sociais, né? A difusão da internet vai ajudar muito nisso. Então, nesse momento, nós também vamos ter uma mudança das relações econômicas, né? Então, isso tudo vai facilitar as trocas comerciais e materiais também, né? Fluxos de materiais e imateriais, fluxos de pessoas, né? De uma forma muito mais difundida, tá? Então, por isso que essa nova ordem mundial vai estar atrelada ao surgimento, à consolidação de muitos blocos econômicos e de economias emergentes. Associado a isso, a difusão também de diversos organismos internacionais, né? Então, a noção de fronteira, a noção de Estado, ela ainda existe, mas ela se torna muito mais flexível, certo? É mais ou menos isso, né? Essa é a grande ideia que eu queria que vocês tivessem com relação a essa mudança, a essa transição de uma velha ordem para uma nova ordem mundial, tá? Isso tudo sempre, lembre, gente, pautado na globalização, tá bom? Beleza, então vamos fazer alguns exercícios pra gente visualizar melhor essas dinâmicas? Então vamos pro próximo vídeo pra gente continuar e fazer aí esses exercícios debatendo algumas questões mais teóricas.